Na dança pode? Será que pode mesmo? Está começando o Na Dança Pode, um podcast memorável para o nosso mundo da dança. Afinal de contas, queremos proporcionar muita comunicação e trazer conhecimento de verdade para você. Prazer, eu sou a Giovana Pérez, bailarina profissional e comunicadora na dança e também host do podcast Na Dança Pode, junto com a Jaque. Eu sou a Jaque Coutinho, bailarina profissional e fisioterapeuta ortopédica e também host do Na Dança Pode, junto com a G. Vem que o podcast é nosso! Amiga, você já ouviu falar em PBT? Mas o que é isso? Progresso em Ballet Technique, sério, é perfeito. Eu vi, tem algumas pessoas fazendo aula e formação desse método, mas de onde que vem? Nossa, eu também não sei. Mas tem várias escolas dando esse método e eu tô fazendo aula, juro, eu tô amando. Mas quem que criou isso? Você tá gostando? Quem que começou a falar disso? Já ouvi falar várias pessoas, mas ninguém me explicou de verdade. Na verdade, isso cansa muito. Eu me sinto super treinada e fortalecida para o que eu vou fazer no balé. Sério, é excelente. Só para a preparação de nós bailarinos muda tudo. Nossa, não faço ideia, mas tem se disseminado muito por aí. Acho que eu vou procurar para melhorar a minha dança. E para saber mais, acho que eu vou ouvir o episódio do Na Dança Pode com ela, Michelle Bittencourt, que ela é tutora oficial do Progresso em Ballet Technique na América Latina. Bem-vinda, Mi! Essa foi nossa breve introdução sobre coisas que eu escuto sobre o PBT e, na verdade, vamos desmistificar o que é isso, né? E aí eu tô aqui hoje com você, Michelle Bittencourt. Que prazer. Que mandou um currículo, assim, extenso pra gente. Eu falei, nossa, faz muito sentido porque que ela é, né, a tutora oficial da América Latina. E eu vi aqui, né, que você conheceu o PBT bastante tempo atrás, não é nada recente, como as pessoas têm visto hoje muito. Acredito que pelas redes sociais foi um boom grande, né, principalmente aqui no Brasil. E você ficou realmente maravilhada com o método e com a sua efetividade como bailarina. Sim. Né? Você testou em você primeiro. Sim, como é que foi que aconteceu? Primeiro, obrigada por estar aqui, é um prazer, já venho acompanhando o trabalho de vocês há bastante tempo. E inclusive já falei para vocês que vocês são necessárias. Obrigada. Obrigada. E adorei essa introdução, porque é muito isso. É muito isso, né? Então, quando as pessoas me conhecem, mas o que é esse tal de PBT, né? E eu venho, assim, desse fim de semana de ter feito workshops aqui em São Paulo e é muito gratificante eu poder falar sobre isso, eu poder compartilhar esse conhecimento com tanto professores como bailarinos e fisioterapeutas, preparadores físicos, e terminarem felizes com aquilo que eles viveram, né? E também com a cabeça fervilhando. Tipo, pra onde que eu vou? Como que eu vou aplicar isso agora? Exatamente. Isso é bem legal. Eu acho que a parte que eu mais gosto, assim, em relação a aprender algo novo é sair dali e pensar, tá, agora aplicabilidade no meu dia. Isso, o que eu faço com tanta informação, né? Então, ali, como eu estava falando, né, eu conheci o método enquanto eu dançava. Na verdade, eu fiz educação física, né? E no último semestre da faculdade, eu fui contratada como bailarina. Então, toda a minha carreira como bailarina, eu sempre tive essa inquietude, né, da questão da preparação física do bailarino. Eu notava que precisava de algo extra que a aula não dava. A aula de balé, no caso, né? E no meio, eu continuei trabalhando como professora paralelamente à minha carreira de bailarina, mas eu tive muitos colegas bailarinos que me pediam ajuda para determinadas coisas, né? E aí eu via, por exemplo, que aquela pessoa não entendia uma coordenação de um salto determinado, algo muito específico, né? E a gente eu não conhecia nada que fosse tão específico. Eu estudei pilates, eu via métodos de treinamento e tentava aplicar no meu conhecimento do balé. Mas sempre faltava alguma coisa, né? Aí aconteceu que eu tive uma lesão bem grave. No tornozelo, e eu não podia fazer aula, eu não podia ficar de pé, não podia fazer plié. E aí eu falei, o que eu vou fazer, né? Aí eu comecei a ver videozinhos do PBT, assim, de um lado pro outro, o que é esse tal de PBT? Aí comecei a investigar, deixa eu procurar, do que eles estão falando. Daí cada coisa que eu vi, eu dizia, esse negócio parece ser interessante, isso vai ser bom.
Até que, como eu não estava dançando, eu tive a oportunidade de viajar e fazer um workshop, né? Fazer o curso de formação. Legal. E aí você fez com ela mesmo, que é a Marie, né? Primeiro, eu fiz com uma tutora daqui. Daqui. É. Ah, tá. Aí, pra eu trabalhar no meu corpo, né? Uhum. Pra eu aplicar em mim. E aí, como eu não tava dançando, eu comecei a fazer PBT todos os dias. Maravilhoso. Porque eu não conseguia ficar de pé, mas eu conseguia colocar os pés na bola. Ah, tá. Sim, cadeia aberta ali, né? Total, cadeia aberta. E sem o peso do meu corpo, né? Uhum. E aí eu fiz todos os dias. Eu fazia dentro no Balé de Santiago, onde eu tava dançando na época. A gente tem um espaço de fisioterapia, tem fisioterapeutas que nos acompanham. Então eu fazia como fisioterapeuta. Então a gente via os exercícios, né, analisava e eu fazia todos os dias. Até que quando eu voltei, né, que eu tive alta para voltar a fazer a aula, eu senti totalmente diferente de todas as outras recuperações que eu tinha feito. Uhum. Você sentiu que você não ficou parada, né? Exatamente. Eu sentia só a dor no meu tornozelo. Porque o resto do meu corpo eu sentia que o condicionamento estava ali. É como se eu não tivesse deixado de fazer aula. Perfeito. Sabe aquela dorzinha que a gente sente nas costas quando volta? Aquela cãibranzinha que dá? Ou até a falta de coordenação mesmo. Eu não senti isso. E aí foi assim o clique. Eu preciso fazer com que as pessoas conheçam isso. Né? Aí sim foi que eu fiz o curso com a Marie. Ai, que bacana. Pra poder trabalhar. Que demais. E como é que foi isso? Porque a Marie não é daqui, né? Não, a Marie é australiana. É australiana. E aí você foi até lá, ou você foi atrás de onde ela dava? Eu fui atrás de onde ela estava. Exato. Tipo, preciso achar essa mulher, vão atrás da capacitação. Foi assim mesmo. E foi isso. Literalmente, vou atrás dela. Vou atrás dela, literalmente. E foi engraçado. Ela tava fazendo uma turnê pelos Estados Unidos, né? E aí eu avisei que eu tava indo, né? Pra fazer o curso com ela e tal. E o que acontece? Os tutores são poucos, são um tutor por região, né? Ah, tá. No mundo, tá. E são pessoas que ela conhece pessoalmente, né? E aí, então, o que eles me exigiram foi justamente isso, que eles precisavam me conhecer pessoalmente. Precisamos te ver. Então, quando eu cheguei, eu tava no Chile e fui para os Estados Unidos para fazer o curso com ela. Então, ela já estava me esperando e ela ficou super feliz, né, por ter feito essa viagem para fazer o curso. Então, foi todo já no curso mesmo, já foi uma preparação para eu poder preparar outros professores. Para poder assumir isso, América Latina mesmo. Isso. E como é que foi essa? Eu iria super nervosa se fosse eu, Jesus amado. Eu ia chegar lá e falar, meu Deus do céu, eu tenho que conhecer a mulher que pode ser que eu me torne capacitada. Tipo assim, surreal, assim. E aí você já foi meio que imaginando que isso poderia acontecer? Sim, já foi algo que era conversado, né? Sim. Eu já estudava o método, né? E eles já conheciam mais ou menos quem era a Michelle, né? O que eu fazia. Mas aí ela é sensacional, né? A Marie é uma pessoa, assim, inspiradora realmente em todos os sentidos. Tanto como docente, sabe? Mas como também uma pessoa que enxerga a dança dessa forma tão generosa, sabe? De entregar mesmo. Ela Eu acho que, pelo que eu vejo, assim, do PBT, né, eu nunca fiz uma aula de PBT, a gente estava até falando sobre isso, mas eu vejo muitas coisas que são meio que óbvias no quesito. Gente, por que ninguém fez isso antes? Não é? E aí, às vezes, até me pego fazendo algumas coisas com os bailarinos em clínica, que daí depois eu vou olhar, tem no PBT. Aí eu falo assim, nossa, gente, é óbvio, sim, contração muscular tá assim, a pessoa tá fazendo isso por essa razão, porque tem que trabalhar as coisas com sentido. Então, assim, hoje eu me empatizo muito com o PBT, mesmo não tendo feito a capacitação nem nada, pela forma de pensar. Eu acho que pelo raciocínio lógico da coisa, assim, sabe? Mas foi exatamente o que aconteceu comigo quando eu conheci. Exato. Eu comecei a fazer o curso e dizer, mas gente, é óbvio. É óbvio. Como é que eu não pensei nisso antes? Era isso que eu precisava. Era só isso que eu pensava, sabe? E depois essa vontade de compartilhar, que eu acredito que é muito assim, o que a Marie sente, o que a Marie compartilha, né? Essa vontade de realmente que todo mundo experimente, que possa ter acesso, sabe? Sim. De se desenvolver dentro da dança num caminho muito mais saudável, muito mais ameno, sabe? Sim. Essa coisa de a dança é um sofrimento, a dança tem que matar, ou a dança é para pessoas com corpos específicos, né? Eu acho
tem espaço para todo mundo, sempre e quando se respeitem as limitações. Sim. E se respeitem também as qualidades que todo indivíduo tem para dançar, né? Todo indivíduo está apto para dançar. Com certeza. Não necessariamente vai ser um bailarino profissional, mas sim vai dançar e vai ser feliz na dança e vai levar isso para a vida, vai levar isso para qualquer... né? Sem sofrer. Sem sofrer. Eu acho que hoje a dança vem muito desse lugar da dança amadora e todo mundo tem que se profissionalizar dentro desse ambiente. E na verdade não. Todo mundo tem que dançar e se divertir sem que passe por fases de sofrimento com essa dança em si. Porque senão não fica legal também, né? Claro, eu acho assim, claro, como toda atividade física, digamos assim, se tu vai escolher fazer de forma mais séria ou participar de eventos que te exijam, sei lá, competições, né? Ou se tu vai te tornar um profissional, já seja em alguma área da dança, tu vai precisar estudar mais a fundo. Se tu vai querer dançar para competir ou para se tornar um profissional, tu vai precisar estudar técnica, né? Aprofundar o teu estudo na dança e desenvolver essas habilidades físicas que são necessárias, né? E artísticas também. Mas nem todo mundo precisa fazer isso, nem todo mundo precisa que a dança seja dessa forma. Né? A dança pode ser simplesmente, assim como as pessoas escolhem fazer natação somente pelo prazer de estar na piscina, né? O prazer de dançar também acho válido. Com certeza. O que eu mais quero hoje em dia é que as pessoas tenham essa visão sobre a dança, né? Hoje eu pratico corrida também, e bicicleta, e tô voltando agora pro balé, e eu vejo que no ambiente da corrida em si, tem muito corredor amador, muito mais do que os corredores profissionais, né? E na dança eu vejo que não existe esse público, sabe? E aí eu falo, gente, na verdade existe esse público. Existe. É que as pessoas ficam numa sede insana por querer entrar numa companhia e só porque se eu estiver numa companhia eu vou ser profissional. E na verdade, não. Na verdade, você consegue dançar bem tanto quanto alguém que está numa companhia não estando numa. Claro, assim, né? Também tem a questão do quem consegue entrar numa companhia, né? Falando num país como o Brasil. A quantidade de postos de trabalho que existe para um bailarino profissional poder viver de dança. Sim. Né? Bom, eu falo por mim, eu não dancei. Você trabalhou aqui. Exato. Eu não consegui dançar. Exatamente. Você, né, foi para bailarina profissional durante 22 anos e foi lá em Santiago, né? Com quantos anos você foi para lá? Eu saí do Brasil com 20 para 21 anos. E até então você não tinha dançado profissionalmente aqui, né? Aqui, assim, eu participava como a gente vive no Brasil, né? Projeto para dançar e aí recebia para aquele projeto e depois se não tinha, não tinha. Né? E acabou. E aí eu tava no último semestre da faculdade e aquilo começou a me dar muita ansiedade, porque apesar de hoje em dia é o que eu faço, né, ser professora, naquele momento o que eu queria era dançar. Sim. E aí eu via que eu já era professora do estado do Rio Grande do Sul, de escolas, já dava aula de balé, tava terminando a faculdade. E eu disse, gente, eu quero dançar, e agora? Pra onde que eu vou? O que eu faço, né? Sim. Aí tinha o Balé do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, que abria audição a cada, sei lá, quantos anos. 10 anos. Né? A maioria das pessoas que entravam eram pessoas que saíam da Uleneva. E você queria dança clássica mesmo, né? Eu queria dança clássica. Porque no Sul ainda tem outras, mas aí são mais contemporâneas e aí não... Sim, não, mas na época, isso há 20 anos atrás, só tinha o Guaíra. Né? Que era de dança contemporânea, e eu tinha feito aulas de dança contemporânea, mas eu não me sentia capacitada para dançar. Entendi. Como profissional. Né? Então, buscava aquilo que era o meu conhecimento. Então, no Brasil, a gente tinha o Balé do Teatro Municipal do Rio de Janeiro e acabou. Nada mais. E aí, não tinha o que fazer. E aí, aconteceu a coincidência de eu estar... Nesse momento, uma professora cubana estava dando aula para mim, que era Mercedes Beltrán, e ela fez um curso com outros vários professores cubanos que estavam aqui pela América Latina. E nesse curso eu conheci o Rolando Cândia e a Mayra Riveiros. O Rolando ele foi o primeiro bailarino nacional de Cuba, a Mayra foi a primeira solista. E nesse curso eles falaram, Michelle, tu não pode continuar amadora. Se é o que tu quer, vamos dar um jeito. E eles estavam começando a trabalhar no Paraguai. Ele no Balé Municipal de Assunção e ela no Balé Nacional do Paraguai.
Balé Municipal Clássico, Balé Nacional Contemporâneo. Eu fui fazer a audição do balé clássico, né? Só que eu não cheguei pra audição. Eu não consegui chegar, eu não consegui voo, fui de ônibus. Meu Deus! O ônibus atrasou e eu não cheguei. E aí você fez a contemporânea. Aí, ó, eu nem fiz. Olha como é que foi a loucura do negócio. Aí eu fui fazer aula. Perdi a oportunidade, vou aproveitar que eu tô aqui, vou fazer a aula. Fui fazer aula na companhia. Aí o diretor disse, eu gostei do teu trabalho, mas as 5 vagas que eu tinha, acabou. Eu dei. Tá bom, né? Eu fui fazer aula no Balé Nacional. Fiz a aula e tal, e voltei pra minha casa. Fiquei uma semana lá, conheci a Assunção, as companhias, vi, e voltei pra minha casa. Quando eu entro na minha casa, toco o telefone. Eu atendi em espanhol, né? Olá, Michelle. Aí era a diretora do Balé Nacional do Paraguai, que tinha me perguntado se eu tinha interesse em trabalhar na companhia, porque ela tinha gostado muito do meu trabalho. Nossa. Aí eu disse, com certeza. Amanhã começa? Que horas? Aí eu, mãe, eu tô voltando pro Paraguai. Amanhã eu começo, que horas tem que estar aí? Tô indo. Aí foi assim, acabei entrando numa companhia que era contemporânea. Eles tinham aula de clássico, mas eles tinham algumas obras que eram um estilo mais neoclássico, assim, que era um contemporâneo mais antigo, né? Sim. Aprendi muito, porque os bailarinos eram incríveis, assim, muito experientes e dominando técnicas de dança contemporânea, que era coisa que eu não tinha, né? Fiz muita aula de dança contemporânea, me ajudou muito no balé clássico, eu ia entender o meu corpo de outra maneira, né? Mas aí foi passando o tempo e acabou que com as coisas acabei dançando no Balé Municipal de Assunção e fui a primeira bailarina lá e dancei todos os clássicos. Todos os clássicos. Eu vi, você passou por Salta, né? Na Argentina. Salta também. No Paraguai, no Equador também. No Equador tive uma temporada. E em Santiago. Fez toda a América Latina. Eu acho que faz total sentido porque que hoje você faz o PBT na América Latina. Porque, né? Sim. Conhece na ponta dos dedos. E nesses 22 anos, assim, como bailarina, havia tido algum outro método que você falou que fez Pilates também, né? E logo que você conheceu o PBT, você já mudou? Ou, tipo, você fez Pilates há muitos anos? Ou alguma outra metodologia de treinamento, assim, pra que você pudesse ser uma melhor bailarina, né? Eu utilizei muito Pilates. Muito. Né? Por muitos anos, até eu conhecer o PBT. Mas eu considero o Pilates como se a gente fosse olhar o treinamento físico e olhasse a ginástica. Né? Eu acho que é algo... o conhecimento que eu tenho de Pilates, ele não me dissocia do PBT. Entendi. Sabe? Porque são conceitos muito genéricos de como mover o corpo de uma forma funcional, controlada e saudável, né? Eu acho que o Pilates é super eficiente. Gosto muito do trabalho de foco que o Pilates traz, de consciência corporal que o Pilates traz. Mas o que o PBT me agregou? Ser tão específico para dança. Eu ia falar exatamente isso. Então, essa seria a especificidade do método, que eu acredito que os resultados são mais eficazes. Porque tem muita essa questão do Pilates em si, né? Não comparando, mas comparando, porque são 2 métodos diferentes. Por mais que muitos exercícios possam ser parecidos, eles não são específicos para aquela funcionalidade. Que eu acho que quando a gente fala sobre treinamento, é isso que a gente quer trazer. Então, a gente treina balé porque a gente quer melhorar no balé. A gente treina contemporâneo para melhorar no contemporâneo. Jazz e assim sucessivamente. Mas o que eu acho que o PBT tem de diferencial é essa especificidade. Que são movimentos específicos para o balé clássico. Sim. E aí, isso você consegue transferir do PBT para uma aula de balé, por exemplo, ou uma variação, ou qualquer repertório que você vai dançar. Mas eu acho que muda aí. Porque o Pilates, ele tem, claro, todo o central dele do core e tudo mais, né, que ele traz, mas para pessoas, para funcionalidades de vida, que é agachar, levantar, subir, descer a escada, empurrar lugares e ser uma pessoa saudável. Eu acho fantástico. Mas talvez por uma coisa muito específica seja melhor fazer outro tipo, né, de modalidade. Assim, se for analisar, né, como foram criados ambos métodos, né, Pilates, ele gostava do corpo do bailarino. Né? Então, o Joseph Pilates, ele admirava, ele considerava que o corpo mais bonito e mais harmônico do mundo era o corpo de um bailarino. Então, ele foi buscar a dança
porque ele gostaria que as pessoas alcançassem esse corpo. Né? O PBT não, o PBT é o contrário, o PBT Sim. é buscar em outras alternativas de metodologia de treinamento algo que faça com que o bailarino seja melhor para a dança. Exato. Né? E tá aí o grande diferencial, né? E hoje a gente tem um outro método também, de Aerotonic, né? Você fez alguma formação? Não fiz formação, mas eu fiz algumas aulas antes de conhecer o PBT. Achei bem interessante. Ele é bem me senti muito também. bem, assim, fisicamente, eu gostei muito de como eu me senti. Legal. Mas depois, quando eu conheci o PBT, realmente eu foquei em trabalhar no método. Primeiro, usar no meu corpo, né? Sim. Depois de ter os resultados, eu comecei a dar aulas e ver o resultado nos alunos. E aí, depois que eu comecei a dar aulas para professores, né? Voos maiores. O Jairo, eu realmente sei que ele trabalha mais com movimentos circulares e tudo, mas a gente vai trazer um podcast só sobre isso, assim como o do PBT também. E aí agora eu quero saber, Mi, conta pra gente da onde que veio, né? A gente sabe que é a Marie que trouxe, mas da onde que ela criou, por que ela criou, eu sei que tem uma história aí por trás, e por que esse nome, por exemplo, também. Então, assim, a Marie, ela foi uma bailarina, né? Ela não dançou muitos anos, mas ela dançou profissionalmente, dançou com Roland Petit, dançou na França. Ela é australiana, ela estudou na Austrália e ela fez a formação depois como maestra da Royal. Ela foi examinadora da Royal. Legal. Então, quando teve uma situação em que ela estava em turnê com essa companhia do Roland Petit e estava a Maya Psitskaya dançando com eles. E ela viu que ela, antes de dançar, ela fazia um condicionamento só para ela, sozinha, onde eles iam fazer a aula, chegava uma hora antes, e começava a fazer movimentos de aquecimento, mas muito concentrada, muito focada, sabe? Como se fosse uma meditação, assim, mas movimentando o corpo, preparando o corpo para depois fazer a aula, depois dançar. Então elas começaram a compartilhar, a conversar e tal, e ela convidou a Marie para fazer junto com ela. Então ela começou a fazer essa preparação física junto com ela antes dos espetáculos. E ela disse que sentiu muita diferença, né, de presença dela no palco, de como o corpo dela estava respondendo de melhor maneira, né. E aí isso ela começou aquele bichinho de o que eu vou fazer com isso aí? Então ela voltou depois para a Austrália, né, somente se dedicou à docência. E isso sempre teve presente na cabeça dela, né? Essa preparação física, esse foco. E então ela começou a buscar alternativas para que os alunos dela também conseguissem desenvolver, fora da aula de balé, alguma metodologia que desse essa concentração e que se sentissem fisicamente melhores dançando. Então ela começou a usar os elementos de instabilidade, que são as bolas, né? Começou a experimentar com os alunos dela e tal. Aí os alunos dela começaram a ganhar bolsa em escolas importantes, começaram a crescer e ser contratados em companhias importantes. E ela, sendo examinadora da Royal, ela começou a compartilhar com os outros examinadores o que estava funcionando para ela, que começaram a aplicar também nos seus alunos e começaram a ter excelentes resultados. Ela disse, bom, então vamos ver se esse negócio é bom mesmo. E entregou esses exercícios para um grupo de fisioterapeutas e médicos especialistas em medicina da dança, biomecânica e tudo isso, né? Então, eles analisaram esses exercícios. E esses exercícios foram, né, aprovados por essa equipe e, a partir daí, então, ela registrou o método. E isso, na verdade, tem sido uma constante até hoje. O método funciona dessa maneira. Sempre todos os exercícios eles são analisados através da biomecânica, né? E a aplicabilidade dele na prática. Então, assim que foi criado. Nasceu. Assim que nasceu. E eram 35 exercícios, e hoje são mais de 400 exercícios. Nossa! Então, nasceu na Austrália, ela compartilhou com os professores da Royal, inclusive o PBT, ele é aprovado pela Royal, né? Sim. Os professores da Royal, eles recebem créditos. Eu vi isso. E é créditos em si para usar na Royal, na hora de tirar, tipo, o título. É que, assim, o professor, quando ele termina a formação da Royal, ele tem que manter uma atualização todos os anos de 20 créditos.
E a Royal oferece diversos cursos que eles podem fazer para manter esses créditos, né? Entendi. Porque, assim, na Inglaterra e na Europa, o curso de formação de professores da Royal é um curso universitário. Tem o grau de um curso universitário. No CBTS? E esses cursos são especializações. Entendi. Então, o PBT seria como uma especialização. Dentro desse curso. E aí os professores entregam em créditos e o PBT hoje é associado com a Royal. Isso. E dá créditos também. E tem a ver com, eu vi que tem a ver com ter o primeiro módulo, né? O segundo e o terceiro. Hoje e em isso te dia, dá mais créditos sim, também. cada um dos módulos são uma quantidade de créditos, né? O primeiro são 6 créditos, o segundo são 9 e o terceiro são, acho que 3, se não me engano. Vi. E aí, assim, foi sendo construído. Antes era só um nível, né? Que a gente dava um curso de formação só. Então, a gente sentiu a necessidade de começar a compartilhar outros conceitos também e aprofundar o conhecimento dentro do método, né? E também, algo que não se fazia antes, era a necessidade de renovar, né? Os professores faziam o curso uma vez e às vezes nunca mais nem via o que estava sendo feito no método. E o método é um método vivo, a Marie tá aí, e a Marie não para, e cada 15 dias a gente recebe 20 novos exercícios, né? Então a pessoa fica, sei lá, 3 anos sem olhar, e vai pegar aquela apostila e já aquilo ali já mudou, né? Tudo, exato. E então hoje em dia a gente pede, né, que a professora anualmente renove a certificação. Que legal. Então ele pode renovar através de uma provinha que ele faz no site, pra gente saber se ele tá, né, entendendo o que a gente tá, ou por onde a gente tá indo. Pra manter o método em dia, né? Pra não sair fazendo qualquer abobrinha em qualquer lugar. Ou então ele pode refazer o curso que ele já fez, ou ele faz um novo módulo, né? Pode ser o 2, pode ser o 3. Entendi. E tu tinha me perguntado por que chamava Progressing Ballet Technique, né? Exato. Então, porque é um trabalho progressivo. Né? Então, assim, como que a gente vai trabalhando o método? A gente vai aplicando progressões, ou seja, seria aumentando as dificuldades, dentro de cada foco de treinamento, né? Então, a gente sabe que para dançar a gente precisa de muitas habilidades, né? Então, a gente vai aumentando essas dificuldades, acompanhando o desenvolvimento e a aprendizagem de cada um. Né? Então, hoje eu vou fazer X repetições, daqui a um tempo eu vou começar a fazer mais repetições, ou daqui a um tempo eu vou colocar algum tipo de sobrecarga, né? Vou aumentar a intensidade daquele exercício para ir. A gente sabe, né, que treinamento a gente tem o princípio da adaptação. Sim. Né? Então, a gente precisa cada vez estar oferecendo mais dificuldades, mais desafios, né, pra gente ir adaptando e sendo mais específico, né? Até porque dentro da dança também é assim, a gente vai aprender de uma forma progressiva. Exato. E até acho que hoje o PBT ele tem separações assim, até X exercícios para estes anos são interessantes, né? Sim. Isso existe também, sim, bem sim, delineado. E é também por uma questão de desenvolvimento motor, né? E uma criança de 5 anos não pode fazer o mesmo exercício de um adolescente de 15, né? Porque o desenvolvimento muscular é diferente, as articulações estão em outro processo, né, de desenvolvimento. O desenvolvimento até neuronal, né, é outro, a forma de aprender é outra, né? Então são conceitos que a gente trabalha de forma diferente que são como é na dança, né? Como deveria ser. Como deveria ser. Exato. Nossa, ouvindo assim, eu acho que hoje o sonho da Marie, assim como o meu, como fisioterapeuta também, provavelmente deve ser, eu não conheço ela, não sei nada sobre ela, deve ser conseguir colocar o PBT dentro de todas as companhias principais, dentro de todas as escolas de base, acho que de formação, escolas estaduais, municipais que tem, para que aquilo seja criado para um bailarino com 18 anos, tenha toda uma formação que previna lesão, por exemplo. Hoje a gente não tem como afirmar, né, que o PBT previne lesões em si, porque a gente teria que fazer uma pesquisa extensa, e acho que nem tem anos para isso. Não tem ainda a quantidade de pesquisas ainda que a gente pode... Mas a gente pode ter... Hoje a gente sabe que um bailarino que treina força desde o princípio básico ali, entende caminho e logística das coisas, aonde tem que ir, como chegar lá, quando tá com 15, 16 anos lá no auge de tudo, não vai ter problemas, né? Ou pelo menos saiba como lidar com esses problemas. Isso.
Então, assim, a gente não tem tantas pesquisas ainda terminadas com o PBT, tem algumas, né, que já comprovam alguns pontos específicos de benefícios do PBT. Tem várias que estão aí em andamento no Brasil, fora do Brasil. Bom, o PBT, ele já foi convidado 2 vezes por Aya Adams, né? Que legal. Pra ser apresentado em que ano que ela deu essa patente mesmo? 2005. 2005? É bem novo ainda. Bem novo. Bem novo. Mas assim, os conceitos que o PBT trabalha, sim, tem estudos. Sim, tem estudos científicos, né? Então, o PBT, ele não foi criado sem nenhum embasamento, né? Ele é um método que tem embasamento de conceitos de treinamento físico. Sim. Né? Eu acho que entra um aspecto, eu até brinquei esses dias com a minha estagiária lá na clínica, que para você tratar alguém ou você saber qual caminho usar, basta você saber a origem, inserção e biomecânica. E aí ela até me olhou assim, eu falei assim, gente, é verdade, se você sabe origem, inserção e biomecânica de cada músculo que você vai mexer, o que ele faz, qual a ação dele, qual é a inervação dele, não tem como dar errado. Opa, uma pausinha de leve aqui no nosso episódio para te contar que agora você também pode apoiar o seu podcast de dança, o Na Dança Pode. Através da plataforma Apoia-se, há diversas formas de você conferir e colaborar com a gente, ganhar várias exclusividades para fazer parte da nossa comunidade e contribuir para que o nosso pod continue crescendo e comunicando muito na dança. O link você encontra depois que terminar de escutar ou assistir o seu episódio aqui na nossa descrição. Na Dança pode apoiar? Pode sim. Apoie o Na Dança Pode. Então, assim, basta você parar, pensar assim, o adutor faz isso, com o joelho dobrado ele entra assim, se eu jogar o quadril pra trás, ele faz assim, pra eu fazer um arabesque eu preciso disso. E aí você ir montando um joguinho de lógica. É uma engrenagem, né? Nosso próprio mecanismo, assim, maravilhoso, que quanto mais a gente conhece, mais é interessante da gente estar ali, né? Pelo menos eu sou apaixonada. E você por consegue ir montando. Por biomecânica. Sempre foi uma das coisas que ter estudado educação física foi... Muda, né? Meu Deus, assim, eu só estudei educação física porque no momento não tinha faculdade de dança no Rio Grande do Sul. Uhum. E aí eu fui meio assim, né, vou fazer isso aqui. E aí, quando eu comecei a anatomia, gente, eu comia dentro do laboratório, assim, eu amava. Se abre um mundo, assim, né? É incrível, é maravilhoso. Só que assim, o que acontece, né? Eu concordo plenamente contigo, né? Que a gente, entendendo a anatomia e a biomecânica de como funcionam as coisas, não tem como dar certo pra gente desenvolver aquela musculatura. Sim, tá? Exato. Mas nós somos seres que não somos máquinas. Exato. Né? Então existem muitas outras influências num movimento. Totalmente. Que não é só a musculatura desenvolvida ou não. Né? E aí tem uma questão muito fisiológica também. Fisiológica. E aí social. De aprendizado. De coordenação. De ambiente. Então, e além disso, nós estamos trabalhando com algo que não é um esporte, que o objetivo não é chegar numa meta, não é fazer um gol, não é levantar a perna 360 graus com a cara gritando, não. Nós estamos falando de arte. Exato. Nós estamos falando de dança. De algo que tem que expressar alguma coisa, eu tenho que contar alguma história, ou eu tenho que fazer alguém sentir alguma coisa. Pelo menos tem que... Se o coreógrafo só quer que seja estético, pelo menos isso tem que ser, né? Sim. Então o movimento ele não termina no movimento, né? Ele termina em algo que transcende aquilo, né? E aí é onde é o X do negócio, né? Então a gente vai trabalhar com corpos que não vão lá cumprir uma meta, eles vão lá expressar algo. Exato. E eu acho que entra nisso, aquela questão isso que você falou foi muito legal, o movimento termina não quando ele acaba, né? Ele sempre tem um mais, assim, que vai além. Que é uma das coisas que existe hoje, essa discussão grande de a dança é um esporte, não é, e tudo mais. Hoje tem uma opinião bem formada sobre isso, assim, claro que tudo é mutável, mas eu vejo que a gente precisa trazer do esporte coisas pra dança.
Totalmente. E isso não significa que a gente quer fazer aquilo se tornar um esporte, né? Mas a gente sabe hoje princípios de treinamento claros que são funcionais demais para que a gente possa melhorar um developer, sei lá. Sim, porque o que acontece? Assim, por mais assim, que a gente está falando de arte, né? Sim. A nossa ferramenta de expressão é o nosso corpo. E uma das coisas é, se eu tenho como facilitar esse meu sentimento, o meu passar para o outro de forma mais fácil, se existem formas de eu deixar o meu movimento mais bonito, né? Ou fácil para mim, para que eu consiga impressionar mais os outros, Exatamente. por que não fazer? Eu assim, o que para mim é o PBT, ou treinar, né? Uhum. É tu te sentir tão bem fisicamente, tão bem com a tua condição de resistência, de força muscular, de cardio, de técnica, tão seguro com aquilo que na hora de tu entrar no palco, tu vai estar tão bem que tu vai poder ser livre para te expressar da melhor maneira possível, né? Exatamente. Então eu acho que o que é mais fundamental no treinamento? A gente pensar que a gente está preparando uma pessoa para se expressar. Exato. E conseguir deixar ela livre. É isso. Livre, que você liberdade. Falou. É exatamente isso que você falou, porque eu ouço às vezes pessoas criticando, tipo, por que ficam falando que a dança é um esporte? Ou estão tentando fazer, sei lá, educadores físicos ficam tentando a gente fazer treino de força para o balé, e na verdade não vai funcionar. Eu falo, peraí, porque assim, se você tiver a capacidade de conseguir transferir sua arte de um jeito muito mais fácil, cara, você vai voar. Então assim, faça, né? Não, e assim, é melhor. Como tu diz, né, que a gente trazer muita coisa do esporte, porque eles estão muito na frente da dança com relação a pesquisas, Sim. com relação a desenvolvimento de técnicas, de metodologias, Recuperação. de treinamento, de recuperação. Pra mim, é muito afetivo pra mim isso ainda na dança, que as pessoas no dia antes do espetáculo, elas ensaiam 3 vezes mais do que, tipo, fez uma semana antes. Aí eu fico assim, meu Deus Mas, do céu. assim, tu conheceu em algum lugar... Eu trabalhei em 4 companhias, né? Nenhuma companhia tinha nem a ideia do que seria periodizar o treinamento. Sim. Então, assim, tu vinha das férias, isso aí é fato. 45 dias de férias eu tive em algumas companhias. Nossa. A maioria delas. É muito. Caraca. E aí, o primeiro dia de aula... Aula completa, normal, lá inteira. Como se nada tivesse acontecido. E aí, já vem a agenda que em 20 dias tu tem espetáculo. Lago dos Sinos completo. Aí eu disse assim... Então tá, né? Cara, isso é o que mais me chama a atenção, de verdade. Quando eu falo sobre que o esporte tá muito na nossa frente, é sobre essas coisas que a gente tem que puxar, assim. Qual companhia hoje tem alguém que traz e fala assim, gente, vamos periodizar isso daqui. Os bailarinos vão chegar no palco morto. Se a gente deixar eles 2 dias antes do espetáculo, só fazendo um recoveryzinho ali, faz uma aula blasé, se mantém em movimento, para que no dia do espetáculo tenha um ensaio leve, não precisa ser passado 3 vezes. Faz uma passada, aquilo que é necessário. Exato. Né? E aí eu fico pensando, gente, a gente precisa aprender muito com o esporte. Tipo, sim. E várias vezes já fui criticada por causa disso, tá? Eu tô aqui falando, mas assim, já me falaram, mas nossa, a Jaqueline tá viajando. Nada a ver. Pois então, não estamos viajando. Tu olha assim, o Royal Ballet de Londres tem um acompanhamento assim, de preparação. A gente vê na Austrália as companhias, né? Inclusive, bom, o PBT na Austrália é bastante difundido, né? Eu acho que, eu não sei te afirmar se todas, mas pelo menos a grande maioria, as principais escolas e companhias têm disponibilidade de PBT para todos, assim. Hoje aconteceu comigo algo bem, bem interessante quando eu dei aula no IAGP agora no Rio, quando teve uma das semifinais. E eu tava dando aula, tava dando curso para os professores. E aí, de repente, entrou o diretor do Dutch National Ballet. E aí eu tava olhando, assim, eu não conhecia ele. Como eu cheguei e fui dando aula, nem cheguei a me reunir com eles antes, né? Com os outros convidados. Então ele entrou e disse, PBT! Aí a gente começou a conversar. Aí ele me disse, eu assumi a direção da escola, acho que faz 2 anos, ou ano passado, alguma coisa assim.
E eu coloquei o PBT desde os primeiros anos. Todos os alunos da escola fazem PBT 2 vezes por semana. Nossa. E aí ele falou, eu não conheci um método que tivesse tanta entrega rápida para os alunos. Ele disse, os pequenos pegam as coisas que a gente não consegue explicar de outra maneira, assim, rapidamente com o PBT, e os mais velhos desenvolvem maior aprimoramento, começam isso. Sabe aquela coisa assim, o dedinho do arabesque? Que o PBT consegue com os mais avançados. Então, isso foi uma coisa que eu fiquei escutando, assim, e disse, gente, que legal, né? Muito bom. Uma pessoa que não me conhece, não sabe quem eu sou, não teria por que falar nada pra puxar meu saco por nada, entendeu? Exato. E simplesmente falou aquilo, então, eu sou a tutora da América Latina. Prazer. Obrigada. Fiquei muito feliz em escutar, sabe? Ai, que demais. Não, muito incrível. Eu acho que realmente esse é o objetivo de ter uma metodologia que seja tão específica para aquilo que a gente quer, que é a formação de bailarinos. Então, se a Marie tinha um objetivo, eu acho que ela está alcançando. Tá. E que se difunda cada vez mais, assim. Eu acho que se hoje a gente pode falar que tem um método que é completo para um bailarino clássico, eu acho que esse é o principal. Vejo outro, assim. Eu também. E não tô falando assim, puxando a brasa pro meu assado, como boa gaúcha. Mas porque eu experimentei no meu corpo, né? Foi uma coisa que realmente eu vivi enquanto bailarina, né? E foi exatamente o que tu falou, assim, eu procurei, sabe? Não é uma coisa assim que eu fui aquela bailarina que nunca fez nada. Não, eu procurei, até porque não só como pra mim, eu sempre tive esse contato com outros bailarinos. Vi essa necessidade. E fez toda a diferença. Hoje, eu tenho a sorte de trabalhar com excelentes bailarinos, né? Também. E todos eles que conheceram o PBT já profissionais, mudou a minha consciência corporal, mudou a forma de eu entender o meu corpo. Até a economia, né, energética, que às vezes a gente faz força demais e não precisa, né? Então eu tenho tido resultados excelentes, assim, muito gratificantes de trabalhar com o método. Desde crianças pequenas, de eu ver assim uma turma que faz as mesmas aulas com os mesmos professores, faz a mesma coreografia, mas essa aqui faz PBT uma vez por semana e essa não. A diferença. Gente, é uma coisa assim, parece que estavam níveis diferentes. Porque a consciência corporal das crianças que faziam PBT estava em outro patamar. Eu acho que é isso que falta, às vezes, numa base, né? Eu às vezes pego alunas pré-ponta que vão lá na clínica comigo e perdidas. Tipo assim, completamente perdidas. Não sabem nem por onde começar a esticar o pé, ou um encaixe, por exemplo, do quadril anterior, e vai entrar na ponta. Daí eu falo assim, gente, calma, pera lá, não vamos poder fazer isso agora. Daí eu falo, você vai vir aqui. E aí, muito do que eu faço é unir ambas coisas, assim, tipo, o que eu dava muito como professora de balé em sala de aula, num pré-ponta, e com que a fisioterapia pode ajudar aquela pessoa, né? Antes dela ir para uma ponta, por exemplo. E aqui no Brasil é difícil segurar, muitas vezes, essas coisas, porque entra a turma inteira em massa numa ponta que do nada começou. E aí as pessoas com tipo, um monte de menina perdida, caindo das pontas, vão pra trás, aí despenca, não sabe fazer um piquê. Tipo, não dá. Não dá. E eu sou muito chata com isso, tipo, muito chata. E na época que eu dava aula, eu falava, não vai dar, não vai dançar desse jeito. Não consigo, eu era muito sincera, assim. Só que daí eu era sincera, ao mesmo tempo eu dava a ferramenta do tipo, pra você dançar, vai ter que fazer isso daqui. Fazer isso. Vai ter que fazer isso daqui e assim desse jeito. E aí foi quando eu comecei a conhecer o PBT, porque eu falei assim, nossa, eu acho que faz muito sentido, eu acho que a forma que eu tô pensando é exatamente o que a Marie faz. tipo, já tem pronto o negócio, né? Por que eu vou ficar batendo cabeça aqui? Não, é ótimo mesmo. Eu acho que é o método que vai dar um boom gigante aí nos próximos anos. Assim seja. Nem temos como fugir. Bom, Mi, e pra gente ir finalizando, como que a gente faz hoje? Por exemplo, eu, que não tenho nenhuma formação, pra eu me tornar uma professora e poder dar aula de PBT, o que eu tenho que fazer? Então, nós temos cursos de formação de professores, né? Que são os workshops que acontecem pontualmente em algum lugar do mundo, numa data específica, né?
Isso sempre é publicado, né, no site do PBT, nas nossas redes sociais. E esse curso, o primeiro contato com o professor, que é o curso de formação que habilita ele a dar aula, ele é um curso de um dia inteiro, são 8 horas intensivas. É um curso teórico-prático, onde ele começa a entender os fundamentos do método, os exercícios, não diria básicos, mas exercícios que ele pode entender os outros exercícios do método. E aí depois ele tem 30 dias de acesso a esse material de forma habitual no site, né, para revisar tudo aquilo que a gente conversou no curso, né? Então, para a pessoa dar aula de PPT, ela precisa ser maior de 18 anos, ter algum estudo de dança ou das ciências do movimento, fisioterapia, educação física, medicina, né? Ou yoga. Legal. Ou professor de dança, né? Ou um bailarino que já tenha mais de 18 anos e queira usar para ele como método de treinamento. Então, essa é a forma de fazer a certificação. Pode ser feita presencial. Às vezes, a gente abre também a possibilidade do online para pessoas que realmente não têm condições de viajar. E também tem como fazer através do site, tá? Que é um processo muito mais longo, porque o professor tem que ver o exercício, aí é pedido que ele grave um vídeo ou que ele responda uma pergunta, isso é enviado para a Austrália, é revisado, aí ele devolve, aí continua. Então, pode demorar até 6 meses. Isso vai no tempo de cada um, né? Um ano, para ele ter a certificação, se ele fizer através do site. Entendi. Tá? É mais fácil fazer presencial. É bem mais gostoso também, né? Então, é isso. E aí, depois, isso aí a gente pede essa renovação anual, né? E aí pode ser renovado fazendo o nível 2. E logo tem o nível 3. Tá. Então, são 3 níveis de formação de professores que a gente tem hoje em dia, até o momento. É isso. Essas são as formas de certificar. Não é difícil, né? Basta ter vontade, eu acho, que é o principal. Tendo vontade, a gente consegue ir para qualquer lugar. E aqui em São Paulo hoje, tem alguns lugares, ou aqui no Brasil, né? Lugares que já tem aulas, você saberia dizer? Ou... Sim, muitos. Não saberia dizer todos os lugares que tem aqui em São Paulo, né? Mas assim, posso te dizer de escolas oficiais do Brasil, por exemplo, que já tem no currículo. O Bolshoi, desde 2021, eles aplicam. A Mariana Neva, nos primeiros anos, eles já têm até mais tempo, acho que desde antes da pandemia, inclusive durante a pandemia eles faziam online de PPT. Nossa, melhor coisa. No Brasil, as oficiais que aplicam o método são essas. Que está dentro da grade curricular de formação de bailarino, né? Mas tem muitas academias privadas que aplicam. Aqui, eu seria injusta se eu estivesse falando o nome de uma ou da outra, porque são muitas que fazem um trabalho sério, que fazem um trabalho constante. Tem professores que já fizeram nível 1, nível 2, nível 3, já estão renovando novamente. Legal. E são professores que, assim, sempre que tem algum encontro, sempre que tem um momento de conversar sobre o método, eu os volto a encontrar. Então, assim, tem muita gente fazendo excelente trabalho. Que demais. Né? Muito em legal. todo o Brasil, não só em São Paulo. Em Minas, no Sul, no Rio de Janeiro, tem muitos. Então, Curitiba tem também um monte. Cada lugar que eu vou, assim, é muito legal. Muito legal de conhecer pessoas que têm essa mesma visão. Assim, uma coisa que eu acho que é uma luz no fim do túnel é tantas pessoas que eu tenho me encontrado que conseguem enxergar isso. Tantos professores que já entenderam que esse caminho é necessário, não tem volta atrás, não tem como a gente regredir nisso aí. Bom. Então isso é um acalento pro meu coração também. Sim. E aqueles que chegam no curso ainda sem ter, talvez, não diria essa visão, mas sem ter ainda tido a oportunidade de pensar de outra maneira, saem assim, ó.
com um horizonte muito maior. E uma coisa que a Marie me falou em algum momento, porque quando eu comecei a dar o curso, eu era muito exigente com os professores. Eu reprovava muito. Eu reprovava muito. Eu disse, Marie, eu não consigo, como é que eu vou dar a certificação para esse professor se eu não sei se ele entendeu, porque ele não conseguiu nem esticar o pé. E ela disse, Michelle, primeiro tu tem que... Duas coisas muito importantes. Tu tem que saber a realidade daquele professor, com quem ele trabalha. Talvez ele esteja trabalhando numa ONG com alunos que não tem nem sapatilha. Isso já me aconteceu, sabe? E a gente vem daquela bolha, né? Sim. Eu saí do Balé de Santiago para começar a dar aula. Então, a gente não... né? Falta um pouco disso, né? Então, ela me disse primeiro isso. Saiba a realidade daquele professor e com quem ele vai aplicar. Sim. Né? Já tive fisioterapeutas que nunca fizeram balé Nossa. e foram fazer. Então, eu não vou cobrar do cara um developê, gente. Não vai saber fazer, exato. Não vai dar. E a segunda coisa, reconheça que essa pessoa está ali porque ela quer aprender. E o mínimo que ela aprender já vai ser melhor do que ela entrou. Exato. Então, solta um pouco. Relaxa. Não, eu entendo a preocupação, eu acho que ela é válida, mas também tem isso de a gente saber os ambientes em que as pessoas vivem, né? Eu acho que é o que mais muda, porque a gente não sabe o cenário de todo mundo. E o Brasil é gigantesco. A gente, então... a desigualdade e tudo que temos no nosso país, assim, não tem como a gente equiparar todo mundo e deixar todo mundo no mesmo nível. Né? E assim, o mínimo que essa pessoa levar daquele curso já vai estar em outro standard do que ela chegou, entendeu? Então, com certeza. vai agregar para ela, vai agregar para os alunos dela, né? E com certeza. Eu acho que esse é o caminho. Excelente, Mi. Nossa, e assim, o futuro do PBT aqui no Brasil, qual que você imagina, assim? Ai, gente, sonho, utopia, né? Utopia assim, não, vamos trabalhar com realidade. Vai que dá certo. Vai que. Eu já vejo, eu comecei a trabalhar com métodos no Brasil em 2020, né? Eu já vejo, como te falei, professores que já fizeram os 3 níveis, estão renovando, estão trabalhando. Então, eu já vejo que hoje em dia está se fazendo mais, pelo menos conhecido, já é algo que se conversa em círculos de professores, né? Não é algo assim, o que é isso? O que é isso? Tu já viu alguma coisa? Não é algo tão fora da realidade. Acho que pelo menos alguém em algum momento já viu, alguém já conversou contigo sobre isso, ou alguém já questionou. Então, acho que estamos já nesse momento onde se fala sobre, né? Eu gostaria muito que começasse a ter contato com o método maior, né? Tivesse mais lugares. Mais lugares, que as pessoas tivessem a possibilidade de experimentar no seu corpo. Isso eu acho que seria o melhor caminho, porque se a gente experimenta no corpo, não tem como tu não entendeu do que a gente está falando. E vejo que a maior dificuldade hoje em dia é ter como uma aula extra e as academias terem que pagar um professor uma aula extra, onde os alunos, por exemplo, escolhem fazer aquela aula ou não. Então, tu vai conversar com o pai, né? Que tá pagando, sei lá, X para fazer 3 aulas por semana de balé. Aí vai a escola e diz, não, agora tem que pagar mais X porque tem um tal de um PBT aí que vai fazer que teu filho dance melhor e que blá, blá, blá. Blá. Entendeu? Não, vou pagar o inglês para ele. Entendeu? Então, eu acho que esse é o desafio das escolas particulares, né? Mas o que eu falo, né, os professores que ficam, ai, mas e aí? O que eu faço? Muitas coisas. Primeiro, coloca dentro da tua aula de balé. Sim. Né? Ah, mas eu não tenho como comprar 20 bolas grandes. Não compra bola pequena, compra uma overball. Sim. Não compra nem overball, vai naquela bolinha de plástico ali que tem o emoji do sorriso. Leva aquilo ali que é R$5, gente. Sim. Né? Todo mundo pode ter uma bolinha daquelas. Elástico hoje todo mundo tem também. Elástico todo mundo tem. Mas aquela bolinha, eu digo aquela bolinha porque é algo barato mesmo. Né? Sim. Que inclusive tu pode pedir para o aluno ter dentro da mochila. Sim. Tu desinfla e infla, se transforma em nada. Então, com uma bolinha daquelas, tu tem mais de 200 exercícios de PBT. Pronto. Tá feito.
Não precisa fugir. Sabe? Então, dinheiro, espaço e tempo a gente consegue resolver. Porque a gente não consegue resolver à vontade. É verdade. A gente precisa ter vontade. É verdade. Perfeito, Mi. Eu acho que ficou aí um compilado gigante do que é o PBT. Agradeço imensamente seu tempo e disponibilidade de estar aqui com a gente e também toda a sua dedicação para esse método e por trazer isso para o nosso país. Porque acho que se não fosse você, realmente, o PBT talvez aqui no Brasil tivesse ainda engatinhando ali, né? Nos seus primeiros 6 meses, sei lá. Mas que bom, muito feliz que você tá fazendo a dança se tornar algo melhor e mais saudável para todo mundo. Eu acho que é isso que a gente tá aqui para falar no quadro Fala Físico. Então eu tô muito feliz mesmo de ter você aqui. Muito obrigada, viu? Foi excelente. Obrigada pelo convite. Eu fico muito feliz, assim, em poder estar nesse lugar, né? Pra mim, eu me questionava muito antes de parar de dançar, né? O que eu ia fazer da minha vida, né? Fiquei 22 anos dançando e... 22 anos dançando profissionalmente, né? Onde me pagavam pra dançar, mas da vida inteira dançando, né? Eu não me reconheço no mundo sem ter dançado. Não tenho memórias antes da dança na minha vida, né? Engraçado. Então, e eu me questionava, o que eu vou fazer? Eu não vou conseguir ser feliz. Eu pensava isso, como é que eu não vou ser feliz? Porque eu sou feliz porque eu danço, né? E quando eu conheci o PBT foi muito louco, porque eu saí do teatro dia 17 de julho de 2019. E eu assumi a direção do PBT 16 de agosto de 2019. Um mês depois. Um mês depois eu já estava trabalhando com o PBT. E quando eu dei o meu primeiro workshop, foi assim, é isso. Bom, vou ser feliz. Vou ser feliz. Porque eu tô compartilhando algo que eu acredito, tô compartilhando dança, tô compartilhando, né, realmente valores que eu acredito e com gente que ama dança, né? Maravilhoso. É isso. Muito obrigada mesmo. Beijão, Obrigada, viu? Jaque. Curtiu esse episódio? Que tal deixar o seu feedback aqui pra gente? Ele é super importante para que possamos melhorar e ficaremos super felizes em falar com você. Não esquece de deixar o seu like e ainda dá para você nos avaliar nas nossas plataformas Spotify, YouTube e Orelo, ou na sua plataforma favorita, é claro. E se você tiver alguma sugestão de temática ou convidado para os nossos episódios, manda lá no nosso Instagram, @nadancapodcast. Estamos de olho em você. Até a próxima!